Segunda parte da aula, a correção das questões da atividade complementar que eu passei para vocês sobre a entrevista. Na semana passada, nós conversamos e ficou certo que sempre haveria esse momentinho em que nós iríamos copiar no caderno, escrever, até com o intuito mesmo de revisar. Então, como o nosso livro está ok, né, está caminhando bem, juntamente com a professora Iana, dá para parar sim e fazer esse tipo de situação, tá? Então, vamos lá. Na primeira questão, pergunta: informe o objetivo do gênero textual entrevista. Então, minha gente, o principal objetivo da entrevista é extrair declarações sobre um determinado assunto, certo? Então, as entrevistas, elas são utilizadas por quem? Jornais, sites, hã? Isso. Jornais, sites, revistas, rádio e TV, com o intuito de passar o conhecimento para a população. Então, o objetivo maior dele é extrair declarações de alguém e passar para quem? E aí? Hã? Ótimo, ótimo. Informar o leitor do assunto de sobre. Ah, não, não. É sobre entrevista no geral, entendi, Victor. O pessoal de casa acertou, gente? E aí, como é que foi? Posso ir para a segunda? Posso, pessoal? Pode. Ó, ontem nós conversamos sobre a quem se destina a entrevista. E ficou certo que depende de quem, minha gente, do público-alvo. Se esse público gosta de futebol, eles vão olhar entrevistas sobre futebol. Se eu gosto de moda, de maquiagem, enfim, a minha fonte de conhecimento é outra. Então, a entrevista ela é destinada a um público específico. Pode falar, Isaías. A um público-alvo específico, né? Então, por exemplo, às vezes termina um jogo de futebol, aí entra aquela coletiva de imprensa, e tem pessoas que são tão fissuradas nesse esporte que ainda continuam assistindo, minha gente, pelo amor de Deus, pela fé, né? Então, é para quem realmente gosta, para saber como sei lá, o jogador favorito dele se sentiu. Então, assim, eu não assisto isso não, porque não é o meu assunto preferido. Número 3. Qual a função social das entrevistas? Levar ao público informações sobre alguém. Dar notícia? Eu acho que não seria noticiar, né? Não seria noticiar. Seria informar mesmo. Levar ao público. Essa questão de público específico é muito típico desse tipo de gênero, né? Porque eu sou fissurada em ciência, em descobertas científicas. Aí vai ter um doutor da NASA. Não vai chamar a atenção de todo mundo. Não vai. Só para um público específico. Um público que gosta de ciência, que gosta de descobertas científicas. Não é para todos, não. Prosseguindo. Qual o tipo de linguagem utilizada na entrevista? Explique. Ó, depende de quê, minha gente?
doutor que assim, pode ser normal ou informal. Numa entrevista formal. Aí, a entrevista falada pode ser mais descontraída já a entrevista é mais formal. Vê só, ontem nós. Ontem nós lemos aquele texto da Dara, né? Dora Varela. E na entrevista dela houve expressões informais, houve também muitas expressões do próprio skate. Então, por que ela utilizou? Porque ela é jovem e o público dela também é jovem. Agora, tu achas que uma entrevista com um doutor da NASA, por exemplo, haverá expressões informais? Não. É a questão do público-alvo, porque um público, no caso da NASA, é um público de cientistas, é um público de doutores, de PhDs. Então, de fato, a linguagem ela diversifica a partir muito do público-alvo, certo? Então, até ainda falando sobre a esfera jornalística, eu tenho um jornal. Eu vou ali em Xambá e compro um aqui PE, que custa R$ 1. Então, esse jornal, ele custa R$ 1 porque ele é acessível a todo mundo. Todo mundo que quer ficar informado, pega R$ 1 do bolso e paga ali o jornal. Então, a linguagem desse jornal de R$ 1 é uma linguagem mais simples, uma linguagem que todo mundo entenda. Agora, se eu for pagar R$ 7 no jornal O Globo, por exemplo, que é um jornal, né, mais formal, digamos assim, será que haverá tanta expressão informal quanto no outro jornal de R$ 1? Não. Então, tudo depende muito de quê? Do público-alvo. Tem textos que só vão para um determinado público, outros não consomem aquele tipo de texto. Então, na entrevista é a mesma coisa, depende do público-alvo, ok? A maioria das pessoas não compram no jornal R$ 7. É ele que compre, viu? Compra. Para quem tem muito dinheiro, R$ 7 não é nada. Na é verdade, agora me pede R$ 7. Vou perguntar, aceita crédito, débito? Número 5. O que é jargão? Vejam só. Vou explicar para vocês, para que vocês nunca mais esqueçam, assim como o Victor não esqueceu, o que são perguntas abertas e fechadas. Existe uma variedade de línguas, de linguagens, certo? A variação regional, que é a variação geográfica, a variação histórica, quando a nossa avó manda reunir todos os primos. Bora tirar um retrato. Então, retrato é uma expressão que não se usa mais. Então, por exemplo, até a aula que eu dei no 9º ano hoje, que eu falei assim, uma expressão que não se usa mais é sintonizar. Aí eu vou sintonizar aqui a internet. Já ouviram isso? Não existe. É conectar. Então, as palavras, elas vão se atualizando, certo? Então, falei de várias variações até chegar no jargão. Você vai ao médico. Doutor, eu estou com uma dor de cabeça triste. Eu vou dormir, acordo, passo o dia todinho com dor de cabeça. Ele vai mandar você fazer exame, né? Se for numa emergência. Você passa 1 hora esperando o exame sair. Ele faz. Senhora Jéssica, percebi que a senhora está com um grau de cefaleia muito grave. Cefaleia? O que é isso? Aí, o que vai acontecer? Eu não vou entender o que ele está dizendo, porque são expressões típicas da profissão dele. Deu para entender? Então, o jargão, minha gente, profissional. Entendeu? Profissional. Isso. Então, o que é o jargão? É uma linguagem que são comuns à atividade profissional de um grupo específico. Por exemplo, você vai ver um advogado falando, são expressões típicas da profissão. Um contador, não porque o balanço do mês, o capital, o giro, o lucro, a receita, fazer oi, né? A gente não vai ter, porque são expressões típicas de uma atividade profissional. Isso é o jargão. Queria falar? Também, isso, verdade. Eita. Fala isso aí.
Já não é uma forma de cuidar ou de E aí, Isaías, terminou? Já, meu amor, leia. é uma forma de linguagem que ou uso de termos que são comuns a uma atividade ou grupo específico. Lembrando de atividade profissional, tá, gente? Profissional. Há um processo de introdução de diferentes categorias, como advogados, cientistas, atendentes de telemarketing, engenheiros, médicos, policiais, cozinheiros, entre tantos. Ok. Sexto, defina perguntas abertas e perguntas fechadas. Vitor, ele falou muito bem a diferença entre ambas. As abertas são aquelas que dão oportunidade ao entrevistado de elaborar respostas longas, tá? Baseadas na vivência delas e na opinião. E as perguntas fechadas são aquelas que limitam o entrevistado a responder sim ou não. Então, por exemplo, existem muitos artistas, muitas figuras públicas que eles não curtem, que eles não gostam de falar da vida pessoal. Eles falam sobre a profissional, mas a pessoal eles não falam. Então, quando há um tipo de pergunta dessa, como é que está a vida, como é que tá a vida pessoal? Eles já cortam mal pela raiz, entendeu? Então, é um tipo de pergunta fechada, porque sabe que ninguém vai responder. Pode falar. Já sim. Ele já ficou estressado, né? Ah, sim, ficou, né? Entendi. Pode. Se foi a que eu li, foi a mesma, do livro. Foi a mesma. E a número 7 pergunta: defina coesão e coerência. Então, a coerência, ela diz respeito à organização lógica das ideias. E a coesão, ela diz respeito à conexão adequada entre cada parte de texto, parte do texto. Lembrando, gente, que a coesão e a coerência, elas andam juntas, tá? Não existe coesão sem coerência e não existe coerência sem coesão. A coerência. Qual é a página aí, Isaías? 49? Página 49? Pessoal de casa, todo mundo conseguiu acompanhar a correção? Sim. Sim? Ok, tá, gente? Então, só para finalizar aqui, as páginas 52 a 55 ficarão para casa. Páginas 52 a 55 para casa, ok? A atividade de casa, páginas 52 a 55. Eu vou encerrar a gravação por aqui, mas continuem na chamada, tá? Continuem na sala. Tchau, tchau.